Então vamos começar o nosso momento de Escola Bíblica Dominical com uma oração. Senhor, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram essa manhã. Obrigado por esse momento, pela oportunidade que nós temos de, como teu povo, reunidos, aprendermos mais do Senhor, da tua palavra, de termos um dia separado para o descanso das coisas do mundo e uma dedicação ao Senhor, uma dedicação especial ao Senhor ao longo desse dia. Por isso nós somos gratos, pois podemos ser chamados teus filhos, e somos gratos, pois podemos também prestar culto ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor auxílio através do teu Santo Espírito, para que possamos, ao longo desse momento, aprendermos mais da tua palavra e que esse aprendizado, ele transforme o nosso coração, para que possamos cada vez mais vivermos na prática a tua palavra, para que possamos cada vez mais vivermos uma vida que te agrada. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu sei que parece uma eternidade, certo? Parece que faz muito tempo que eu não vejo vocês. Eu confesso que eu estava meio entediado nas férias já. Então, de férias, você fica a passear, e chega uma hora que já deu, né? Já deu de ver lugar turístico. Tinha umas cidades lá que eu olhava assim, mas de novo vendo um prédio velho, né? Uma arena de novo. Isso é uma coisa, quero voltar logo para Portugal, quero que os dias passem rápido, quero voltar para a vida da igreja, e pior que é verdade mesmo. Eu acho que tem hora que fica mais do mesmo. Acho que não é descansar, a gente vai ter uma eternidade para viver uma vida de um cansaço diferente, né? Então, muito bom estar com os irmãos de volta. De fato, senti falta de vocês, senti falta de estar cá na igreja, dar aula, pregar. E uma coisa que eu não sinto falta de me decepcionar com vocês, que é o que provavelmente vai acontecer agora, que é o que a gente estava a estudar na última aula que eu dei da confissão de fé. E aí o argumento é pesado, porque tem mais de um mês, né? Porque foram 2 aulas que eu dei para os novos membros, mais 2 finais de semana de férias. O que a gente estava a revisar? Eu já dei a dica que é uma revisão, a revisão da confissão de fé. O que nós estávamos a revisar da confissão de fé? Vocês lembram? Santificação? Será que era santificação? Quem dá mais, quem dá menos? Quem assistiu no YouTube antes de começar a aula, né? O último capítulo que nós passamos era da fé salvadora. Então nós estávamos a olhar, e aqui como é revisão, a gente não tem passado pelas passagens bíblicas, a gente tem olhado direto o texto só para trazer a memória, porque os presbíteros já deram essas aulas para vocês. A gente estava a definir um pouco do que é essa fé que evidencia a salvação, né? Só que nós não terminamos o capítulo. Então nós chegamos agora no parágrafo 3º, que vai dizer isso aqui é muito importante, porque isso vai nos auxiliar com algumas crises que nós temos ao longo da vida. Olha só o que esse parágrafo diz. Há uma variação de graus nessa fé. Ela pode ser fraca ou forte. Muitas vezes e de muitas maneiras ela pode ser atacada e enfraquecida, mas ela alcança a vitória. Ela amadurece em muitos até a obtenção de uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. O que os irmãos conseguem aprender aqui nesse parágrafo? Antes de eu começar a tentar destrinchar um pouco mais em detalhes, o que vocês conseguem enxergar de maneira bastante clara e fácil nesse texto? Somos falhos. E o Senhor diz isso por qual razão no texto?
Tá. Então o seu Geraldo colocou que ele consegue olhar para esse parágrafo e pensar, olha, nós somos falhos. E falhos porque quando as coisas acontecem conosco, quando as circunstâncias, e normalmente a gente pensa isso quando são coisas que nós não gostamos. Então, quando você consegue comprar seu apartamento novo, você não está preocupado com as circunstâncias. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Você não questiona Deus, questiona? Não, eu comprei uma nova viatura, nossa, que coisa horrível. A gente não questiona Deus por conta disso. E o seu Geraldo está dizendo que a gente questiona Deus, e a gente pode colocar de uma outra forma, a gente duvida de Deus. E a gente questiona Deus, por que comigo? Ou por que isso? E aí o seu Geraldo colocou muito bem, ao invés de a gente perguntar, qual é o propósito de Deus com isso? O que Deus está a querer na minha vida com isso? Às vezes a gente não vai ter uma resposta tão clara e imediata, mas Deus, na sua soberania, está a realizar um propósito na nossa vida, né? Então, creio que o seu Geraldo trouxe um bom ponto. O que mais que a gente consegue ver aqui? Luan. Independente do grau da variação da sua fé, questionando a Deus ou não, acreditando muito, isso sempre vai ser levado a alcançar uma vitória nessa variação da fé. Então, independente se a minha fé, conforme está descrito, ela é fraca ou forte, aí eu vou fazer a conexão ali, porque Cristo é o autor e o consumador dessa fé, essa fé vai alcançar a vitória. E que vitória é essa? É o seu novo emprego? É a cura da sua doença? Não. Essa vitória é a salvação, não é a fé salvadora que nós estamos a falar? E uma coisa interessante é de que tem um exemplo, esse é um exemplo dado pelo Carson numa pregação, ele vai contar, na verdade ele vai tentar imaginar dois judeus a conversar durante o período que antecede a 10ª praga. A 10ª praga no Egito, a morte dos primogênitos. E ele fala assim, então tinha lá dois vizinhos judeus, aí ele dá um nome alternativo qualquer para os judeus, e eles estavam a conversar. E um deles vai dizer para o outro, rapaz, mas você acredita nesse negócio mesmo aí, de que se não matar o cordeiro, passar o sangue no batente da porta, que vai dar certo para a gente ser salvo, para a gente sair daqui e os nossos filhos não morrerem? Aí o outro vai dizer, não dá, meu, não, se Deus falou através de Moisés, prometeu, eu não tenho a menor dúvida, já estou ali separado, já estou animado porque vai acontecer da maneira como Deus vai trabalhar na nossa vida. Aí o outro vizinho vai falar assim, rapaz, mas é meio estranho esse negócio. O que tem a ver esse negócio de Deus mandar a gente comer erva amarga, meu? Podia fazer um churrasco mais gostoso, né? Podia fazer um negócio diferente. É um pão sem fermento. Negócio meio sem graça, parece uma bolacha cream cracker, que é o que a gente usa na Santa Ceia aqui, só para vocês saberem, tá? Não é bolacha cream cracker, é o pão sem fermento como foi instituído lá por Jesus, né? Meio, sei lá, passar sangue, vai dar meio fedido aqui na casa, sei lá. Não. O cara falou, não, rapaz, mas Deus falou, vai acontecer. No fim do dia, os dois seguem os passos, no fim do dia os dois pintam o batente com sangue. A pergunta que fica é, qual dos dois teve o filho salvo? Os dois. E aí eu entendo que esse parágrafo ele traz um conforto no momento de dificuldade, que ainda que em alguns momentos nós tenhamos dúvidas acerca daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, veja, vamos ser bem honestos uns com os outros aqui, quem nunca um dia parou e falou assim, será mesmo que na hora que eu fechar os meus olhos e morrer, eu vou estar diante de Deus mesmo? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Eu já. Será que existe esse negócio mesmo de vida após a morte? Em alguns momentos pode ser que você tenha essa dúvida e natural. Isso não te faz um descrente. Se você depois fala assim, não, Deus falou que tem, vamos seguir firme aqui, né? Ou então você pensar, por exemplo, de Cristo voltar mais uma vez. Então existem coisas que em alguns momentos a gente vai questionar.
Vai ter dia que você vai acordar e falar assim, é sério que isso está a cooperar para o meu bem? É sério que é isso que Deus tinha de melhor para fazer na minha vida hoje? Né? Pode ser que um dia você acorde e pense isso. E o que mais vocês conseguem ver nesse parágrafo? Tem. Aí a gente pode confiar e tem a ver até com o que a gente vai falar um pouco na pregação hoje, né? Então, quando a gente olha para esse parágrafo, a primeira frase traz uma coisa muito importante que é: há uma variação de graus nessa fé. Ela pode ser fraca ou forte. Peguei as duas primeiras frases. E o que eu acho interessante nisso é que eu creio que se você tem um pouco mais de tempo de igreja, não é difícil você ver que existem pessoas que parecem ter uma fé mais madura do que a sua. Parecem que tem algumas pessoas que conseguem confiar mais em Deus do que você. Vocês já tiveram essa sensação? Para a gente olha e fala assim, mas como que ele está a confiar e acreditar daquele jeito? Tanta coisa ruim acontecendo na vida dele, e ele continua firme, vai à igreja, está a sorrir, está a participar das atividades, está a se envolver na vida dos outros, está a se preocupar com os outros, como se ele mesmo já não tivesse problema suficiente. E ao mesmo tempo, você já não teve a sensação de olhar para algumas pessoas e falar assim, como a fé daquela pessoa é fraca? Como que ela pode duvidar disso ainda? Vocês já tiveram essa sensação ou não? Eu, como pastor, tenho as duas sensações. Em vários momentos eu falo assim, é sério que eu tenho que pregar novamente sobre isso? É sério que de novo aquela pessoa está a incidir nessa questão? É sério que de novo aquela pessoa está com a mesma postura? É sério que de novo aquela pessoa está com a mesma crise no casamento? É sério que aquela pessoa... E aí vai. Essa é a vida do pastor. Só que muitas vezes, quando nós vemos circunstâncias desse jeito, ao invés da gente pensar que a fé da pessoa é fraca, o que normalmente a gente pensa? Será que ele é crente? Muitas das vezes a nossa tendência vai ser duvidar da salvação até da pessoa. Se assim, a pessoa está a agir como um ímpio. E algumas vezes está de fato, mas algumas vezes é uma fraqueza de fé que, por alguma forma, essa pessoa foi atacada, como o texto vai dizer, né? De muitas maneiras ela pode ser atacada e enfraquecida. Isso significa que na nossa caminhada espiritual, na nossa jornada espiritual, nós vivemos, e a gente tem a tendência a se esquecer disso, nós vivemos uma constante batalha. Essa foi uma das grandes reflexões proveitosas que eu tive nas minhas férias. Então, a gente foi visitar um castelo em Segóvia, na Espanha. Depois eu fui descobrir que até o castelo que inspirou o castelo da Disney, né? Tá melhor no de Segóvia, né? Já que ele é original, não é? Não vai ficar nessa falsificação da Disney, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção lá, eu gosto, por alguma razão, eu gosto de guerra. Não quero que elas aconteçam, eu prefiro a tranquilidade entre as nações, mas esse assunto meio que me fascina. Eu gosto de arma, eu gosto das armaduras, eu gosto de ver aquelas coisas. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o tamanho das armaduras no castelo de Segóvia, porque eles eram do tamanho infantil, era tipo do tamanho da Dani. Sem brincadeira, quando foi para a Dani, falei, fica aí do lado, com um menino, na média, adolescente, é maior que a Dani. Bem na hora ela aparece aqui. E aí tinha lá as armadurinhas assim, né? E aí um dos argumentos que um amigo deu é que às vezes, naquele período, as pessoas podiam ser, por conta da genética local, menores. Então e a gente sabe que tem pessoas que são menores do que outras, não tem? Mas poderia ser também que a expectativa de vida fosse baixa e você vira adulto mais cedo. Então até estava no castelo aqui de Guimarães uma vez, e eu gosto muito quando tem as excursões dos miúdos.
Então tem sempre algum professor a contar a história, aí eu não sei nada, eu fico do lado ouvindo, e eu gosto de ver a reação das crianças. Duas coisas que eu gosto de ver nas crianças: a reação, 3, as bagunças que eles fazem, e eu acho muito bonito o miúdo falando português daqui com sotaque. Eu acho muito bonitinho. E aí o professor estava a contar que a expectativa de vida era 18, 20 anos. Falei assim, então com 14 anos eles já viravam homens e iam para a guerra. E era a idade dos meninos que estavam lá. Os meninos hoje ficam lá no TikTok com medo da vida, né? E pronto, quando eu olhei essa realidade, vi a questão da armadura e tudo mais, o que era claro para o povo naquela época? A vida é marcada por batalhas. Você tinha uma época de descanso do ano que era a época do inverno. No inverno tinha um acordo tácito, aí na média o povo não saía para batalhar. Uma hora começava a acontecer a primavera, a neve começava a baixar, as nações já estavam em aquecimento, porque guerras aconteceriam. E essa mentalidade de guerra, ela infelizmente foi aplicada do jeito errado na vida da igreja. Então eu estive numa igreja lá de onde saiu uma das últimas cruzadas. Então tem uma placa lá em memorial de onde saiu, aqui saiu a 7ª, 8ª cruzada, sei lá qual cruzada que era, saiu da frente daquela igreja. Isso é levar a batalha para um nível errado. Isso é basicamente um jihadista cristão. Você traz um conceito que não funciona na vida real. Agora, a batalha que é constante para mim e para você é a batalha espiritual. E que essa não é contra sangue ou carne. E é nisso que ele está a dizer, de que a nossa fé pode ser de muitas maneiras atacadas e enfraquecida. Porque a maneira como nós travamos essa batalha vai, de alguma forma, da ação ordinária de Deus, enfraquecer ou fortalecer a nossa fé. Então eu não consigo não pensar, quando eu leio essa frase, de que a maneira como eu conduzo a minha vida devocional tem influência na maneira como minha fé é enfraquecida ou fortalecida. A gente tem a tendência a terceirizar tudo para Deus e esquecer a responsabilidade humana na maneira como a gente conduz a nossa vida de devoção. E aí, se eu não faço, por exemplo, como Filipenses 4 fala, que é alimentar minha mente com aquilo que é bom, útil, agradável, não adianta eu querer esperar que eu vou pensar corretamente quando as coisas ruins acontecerem para mim. Quando as situações difíceis ocorrerem, se eu passo o dia inteiro, a semana inteira, vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que você tem um transtorno de comportamento, que você se resolve ser presbiteriano de domingo, mas durante a semana você gosta de ouvir pregação da teologia da prosperidade. Só que aí você vem aqui, ouve 1 hora do pastor a pregar aqui, mas durante a semana você ouve 20 pregações da teologia da prosperidade. A hora que alguma coisa acontecer na sua vida, qual que vai ser a forma que você vai interpretar aquilo? Como você aprendeu biblicamente aqui, ou como você aprendeu não biblicamente com a teologia da prosperidade? Você vai interpretar conforme a teologia da prosperidade, porque é aquilo que está alimentando mais o seu coração. Então, quando a gente começa a olhar para isso, parte dos ataques no enfraquecimento da nossa fé tem uma influência direta na maneira como a gente se porta diante de Deus. Então, eu creio que isso é uma coisa bastante importante. Apesar de que, como o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo, a vitória final está garantida. Se a gente pudesse usar uma metáfora, vai existir uma diferença se você vai chegar arrastando sem 2 pernas e sem um olho, ou se você vai chegar andando tranquilo até o final. Se a gente pudesse usar uma metáfora do gênero. Mas pronto. Então, ainda que a nossa fé seja atacada, ela pode ser enfraquecida, então é normal, apesar de não ser necessariamente bom, ou eu pelo menos não gostaria de passar por isso, de nós termos oscilações na nossa fé ao longo da nossa caminhada. Isso não indica necessariamente descrença, isso vai indicar momentos de enfraquecimento, por exemplo. Daí ele vai dizer, a confissão vai dizer que ela amadurece em muitos até a obtenção de uma perfeita segurança em Cristo. E aqui a gente vai conseguir conectar com um capítulo que vai falar da certeza da salvação, o que a gente chama perseverança dos santos.
É aquela ideia de você ter uma convicção tal em Cristo que você fala assim, não, estou tranquilo para morrer agora. Que não importa o que aconteça, a minha salvação está garantida. Então, uma das coisas que eu acho mais absurdas no mundo é cristão ter medo de morrer. Isso é uma coisa que a gente não devia ter, por aquilo que está prometido depois para nós, que é melhor do que nós temos no tempo presente. A gente vai entrar no dilema de Paulo, se é melhor eu ficar aqui e tal, mas quando eu tenho essa segurança em Cristo, eu estou tranquilo para enfrentar as adversidades da vida a tal ponto que elas podem até tirar minha vida, que eu não tenho problema. É você estar disposto a, inclusive, ir para um país onde acontece perseguição religiosa intensa, anunciar as boas novas de salvação, sabendo que você corre um risco. E tem missionários que eu conheço que não pode nem divulgar o nome dele, não pode divulgar a foto, não pode divulgar nada do cara. Por quê? Porque ele vive lá no embate, ele está lá direto no país onde a gente às vezes ora aqui. Mas a segurança em Cristo te dá tranquilidade para enfrentar essas coisas. E aí, ele vai falar que essa segurança em Cristo, né, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a gente já viu isso também na parte da mediação. Agora nós entramos no capítulo 15, do arrependimento para a vida. Se é do arrependimento para a vida, do que nós vamos falar? De arrependimento de pecado, não é? Então fala lá, ó, parágrafo 1º. O arrependimento para a vida é uma o quê? Graça do Evangelho. Doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a fé em Cristo. O que vocês aprendem aqui? Duas linhas. O que vocês aprendem aqui? Pela graça sois salvos. O que mais? Fazendo a conexão com o título, então. Pegar o pela graça sois salvos e vamos fazer a conexão com o título. Oi? Convertei-vos e credes no Evangelho. Então existe aquilo que nós vamos dizer, o você confessar Cristo como seu Salvador, mas isso só vai ser possível se antes você tiver recebido a graça do arrependimento. E arrependimento pressupõe reconhecimento de pecado. Pressupõe reconhecimento de que você vive uma vida indigna do Salvador que você está a confessar. Então, o pregar contra o pecado é parte da graça do Evangelho. Ao contrário do que muitos pensam e ao contrário do que é tido como o comum na vida da igreja hoje, o pregar contra o pecado está muito do outro lado do ódio. Está no lado do amor. Não está, mas você está se meter na vida dos outros. Pode até ser, mas com a visão final de que essa pessoa receba essa graça do Evangelho, de se arrepender da vida desgraçada que ela leva. Então, num certo sentido, contraintuitivo para a nossa época, pensar no arrependimento e no pregar essa doutrina, e quando ele fala pregar essa doutrina, vai envolver ensinar o que a Bíblia fala do pecado e de como a gente deve estar diante do pecado. Então pronto, o que mais que a gente consegue aprender aqui? Pronto. Então a irmã trouxe um comentário acerca da observação da guerra, do que a gente estava comentando no capítulo anterior, de que muitas vezes a parte da estratégia que o inimigo vai usar vai ser ferir alguns, que ele também não tem o poder de matar, e aí nisso a gente perde muito tempo a ajudar a pessoa e deixa de fazer outras coisas, né? Algo do gênero.
Mas quando a gente pensa aqui do arrependimento para a vida, o que eu acho interessante é que ele vai colocar em pé de igualdade arrependimento com a fé em Cristo. Então, quando a gente pensa em termos do que nós cremos como igreja, nós não cremos que basta apenas você da boca para fora falar que você crê em Jesus Cristo. Você precisa de fato crer com o seu coração que você viveu uma vida que você não deveria levar, que você faz coisas que você não deveria fazer e que de muitas formas você demonstra, muitas vezes, ódio por Deus ao invés de demonstrar amor, e que com isso você tem que se arrepender para isso. Para então você ter um comportamento, uma postura, um jeito de viver que é condizente com aquilo que você professa, que Cristo é seu Senhor e Salvador. Então não existe profissão de fé sem execução na vida, se a gente puder colocar dessa maneira. Então eu acho muito interessante essa equiparação colocada dentro da confissão de fé. Agora olha só, por essa graça, né, por ela, o pecador vendo e sentindo não somente o perigo, mas a impureza e a odiosidade do pecado, porque ele é contrário à natureza santa de Deus e à sua justa lei. Abandona todos os seus pecados e se volta para Deus, com a compreensão de que Deus promete misericórdia em Cristo para aqueles que se arrependem. O pecador, de tal maneira, angustia-se por causa de seus pecados e os odeia, que resolve e se esforça para andar com Deus em todos os seus caminhos que Ele ordena. O que a gente pode aprender disso? Se esforça, isso é uma coisa importante, né? A gente vai chegar nessa parte do esforço que está lá bem no final, né? Então vai demandar um esforço. O que mais que a gente começa? Vamos pegar lá como diria minha avó, começar do começo. Se a gente pegar eu falo que minha avó falava isso, mas minha avó não falava isso, né? É só uma expressão para fazer uma piada, coisa, enfim. Mas vamos lá. O que chama a atenção de vocês aí? Odiosidade do pecado, né? Então, às vezes, eu faço uma oração, e eu já fiz ela algumas vezes publicamente aqui na igreja, que é pedindo a Deus que nos dê um coração que ama o que Ele ama e que odeia o que Ele odeia. Então, Deus tem ódio. Deus odeia algumas coisas. Então, não dá para imaginar um Deus que seria composto Deus não é composto, né? Mas um Deus que seja só amor, porque o Deus bíblico odeia algumas coisas, né? Então, e o pecado é odioso. Eu vi uma frase essa semana, um pastor amigo meu publicou lá, e eu nem peguei qual é o autor, mas achei muito interessante e casa com isso aqui, que é o seguinte: a gente tem dificuldade de entender a ira divina, porque o pecado não nos incomoda tanto. Então, muitas vezes, quando a gente pensa num Deus que se ira, as pessoas dizem, mas esse Deus se ira, que Deus irado, esse Deus não ama. Quando a gente pensa dessa forma, significa que o pecado não incomoda tanto a gente, que a santidade de Deus não é tão clara para nós em nosso coração, que ela não é tão parte da nossa vida. Então, achei muito interessante. O quanto mais eu tenho dificuldade para entender a ira de Deus, maior vai ser a minha tranquilidade, a minha passividade diante do pecado, ou até a minha aceitação do pecado. Eu estava a aconselhar uma pessoa e a pessoa disse assim, eu falei, mas você já fez isso muitas vezes? Não, sim, umas 4 vezes. Eu falei, 4? Uma já é muito, desgraçado. 4? Então, é quase como se fosse assim, muito não, só matei 4 pessoas. Pô, uma já é muito. Então a gente começa a ter essa permissividade, né, com o pecado, né? Oi? O jogador que é expulso, mas foi a primeira. Sim, mas foi a primeira terrível. Vai embora, cara. Foi a primeira que ele foi com, né, a Lama Materazzi, né? Foi com...
a lá Zidane, cabeçada, 2 pés no peito, né? Então, uma coisa que eu acho interessante é que essa graça do arrependimento habilita em nós. Aqui quero ver você se vai entregar a sua idade. A visão além do alcance. Quem assistia Thundercats, não? O Felipe Estrela lá, pessoal aqui, visão além do alcance. Então ele vai começar a ver e a sentir não apenas o perigo, mas também a impureza e aonde a gente vai começar a enxergar diferente. Então, um dos sinais de que nós somos de fato convertidos é de que a gente vai começar a perceber coisas que nós fazemos e que a gente não percebia. A gente vai começar a enxergar a maldade naquilo que a gente faz, que a gente não imaginava que a gente fazia na maldade. E a gente vai começar a odiar aquilo que a gente faz. Então eu lembro que eu tive Deus me converteu na adolescência, mas ao mesmo tempo, na adolescência, eu entrei em vários embates com meu pai. Embate no sentido de discutir a política, coisas da vida, como todo adolescente. Eu era tonto, achava que tinha solução para o mundo, eu achava que eu sabia mais que meu pai da vida e coisas do gênero. E eu falava assim, não, porque meu pai é assim, meu pai é assado, meu pai é isso, meu pai é aquilo. E eu lembro que daí eu saí, eu saí para estudar, comecei a morar fora, e eu comecei a ver que várias, se não todas as coisas que eu criticava no meu pai, eu fazia igual. Só que meus olhos não estavam abertos na época, que eu estava com meu pai, né? Então é interessante que a ação do Espírito em nosso coração habilita para que a gente comece a enxergar, então, pecados que nós não víamos antes. E eu não sei para você, mas eu acho isso a palavra eu acho muito doido, muito louco, que é algo que eu amava numa hora, eu passo a odiar na outra. E tem coisas que eu amava, que eu não deveria, eu continuo a amar, mas o ódio tem que ser cultivado ao longo do tempo contra essa coisa. E em vários momentos eu não consigo cultivar, eu continuo a amar algo que contraria a vontade de Deus. Ou você não tem nenhum pecado desse jeito na sua vida? Então é interessante isso, né? Então o Espírito começa a trabalhar e a gente começa a ter uma posição, e isso é um sinal de que a graça está agindo em nós. Né? E por que o pecado... Oi? Quanto mais próximo da luz, mais você enxerga a sujeirinha. É isso, né? Então, até a gente pode pegar a passagem que eu sempre falo que eu venho decorar, né? Coríntios ou Tiago, eu sempre esqueço. Mas quanto mais tempo em frente ao espelho, mais imperfeição você vê, né? E o paralelo de que a Bíblia é como esse espelho que vai nos mostrar quem nós somos, que vai nos ajudar a enxergar quem nós somos. E aí ele vai falar que esse pecado ele é odioso porque ele é contrário à natureza santa de Deus e à sua justa lei. E aí ele vai fazer o quê? Abandonar quantos pecados? Todos. Aí complicou. Ele vai abandonar todos os pecados e se volta para Deus. Eu creio que a maneira que a gente tem que entender aqui é de que quando você tem um primeiro impacto, quando você percebe de fato isso, a tua postura vai ser assim, Senhor, eu quero largar tudo. Agora, pergunta, você consegue ver todos os pecados que você tem na sua vida? Sim ou não? Por que não? Oi? Todo dia você descobre um novo? Eu diria que a afetação do pecado em nosso coração, ela é tamanha que em vários momentos a gente não consegue perceber o pecado. Muitas vezes o desleixo nosso, o conhecimento da palavra de Deus é tanto que eu não conheço o pecado porque eu não leio a Bíblia e porque eu não penso como aquela verdade vai se aplicar no tempo presente. E por quê? Por conta do pecado, a tendência natural nossa é mais cuidar da vida dos outros do que da nossa, né? Não é? Então, se você é casado,
a tendência é que você vai ter uma facilidade gigantesca de ver os pecados do seu cônjuge e dos seus filhos. Mas os seus, nada, né? Que isso, eu não peco, né? E pronto. Mas essa ideia de uma postura de rompimento com uma vida que valorizava o pecado, eu creio que isso é uma forma de a gente talvez perceber isso aqui. Então eu quero romper com aquilo e me voltar para Deus. Tanto é que no final ele vai falar do esforço. Se demanda esforço, quer dizer que aquela luta ainda não foi totalmente vencida, né? Então ele vai falar com a compreensão de que Deus promete misericórdia em Cristo àqueles que se arrependem. Então em Cristo a gente encontra misericórdia, ou seja, você não vai receber a punição que você merecia. Você não vai receber a pena que você merecia, porque ambas foram colocadas no nosso Salvador na cruz. A pena e a punição. A pena e a culpa, não a pena e a punição, a pena e a culpa foram colocadas sobre ele. E o pecador, de tal maneira, angustia-se por causa dos seus pecados e os odeia, que resolve e se esforça para andar com Deus em todos os caminhos que ele ordena. Então, a primeira coisa que ele mostra aqui, que eu acho interessante também, é de que existe uma angústia associada à prática do pecado. Esse é um bom indicador para ver como que está o seu nível de intimidade com Deus. Se você cometeu o pecado e aquilo não mais te angustia, aquilo não mais te incomoda, acende um grande alerta na sua mente aí, acende um grande alerta no seu coração, porque você se acostumou com o pecado. E tem uma coisa que é fácil na nossa vida, é a gente se acostumar com o pecado. Porque na média, o pecado, ele vem com um prazer associado. Porque se não viesse, você não cometeria. Né? Eu diria que a gente é tonto, mas a gente não é tão tonto assim. A gente é tolo, mas a gente não é tão tolo assim. Existe uma recompensa. Mas é uma recompensa muito pequena, de acordo ou em comparação com a desgraça que ele traz junto. Mas começa a olhar para a sua vida e ver quais são as áreas ou quais são os pecados que não mais te incomodam. Peça para o Espírito Santo te mostrar isso. Eu lá na minha lista de oração está lá, eu falo para o Espírito Santo, me ajuda aí, que tem uns pecados que eu não estou a ver. Me mostra quais são, que eu não percebo. Me mostra de que maneira eu tenho ofendido a Deus e eu não tenho percebido. Eu creio que essa é uma oração importante da gente fazer. Só que aquele que recebeu o arrependimento, a graça do arrependimento para a vida, ele não apenas vai se angustiar, mas ele vai começar a ter uma postura de ódio contra o pecado e ele vai começar a ter uma vida de esforço na luta contra o pecado. E aí eu quero que você me diga o quanto de fato você tem lutado com unhas e dentes contra o pecado. Qual tem sido a batalha que você tem travado? De que maneira você tem lutado? Você tem trazido essa batalha constantemente ao seu coração? Você tem pedido força a Deus? Você tem se esforçado fisicamente para não cometer aquele pecado? Ainda que às vezes no coração você cometeu, mas se você já não externa, já é um início de um processo de mudança? Se mecanicamente você já conseguiu eliminar algumas práticas, eu sempre digo da buzina no trânsito, Se eu já comecei a deixar de buzinar, ainda que o meu coração eu odeie, já é um começo. Como tem sido isso, para vocês? Vou falar um pouco do que eu tenho feito, Eu tenho colocado na minha planilha de oração, quase todo dia tem um texto bíblico contra um pecado meu. Um pecado que eu tenho a tendência a praticar. Então tem lá como que é o que... Então que vai falar do iracundo, que o iracundo se mete em contendas, mas o sábio se desvia dela. Eu falo, eu sou tolo. Então esse texto está me lembrar isso. Toda vez que eu me meto em contenda, toda vez que eu me iro, eu estou. Então cada dia da semana tem pelo menos 1, 2, 3 textos bíblicos. Então tem um lá que eu coloquei num dia, que só saia da sua boca a palavra para edificação.
Está lá, eu tenho que me lembrar disso. E nisso eu olho o texto, falo para Deus, falo assim, me dá uma boca santa. Me dá um coração, que se a boca fala do que o coração está cheio, né? Eu preciso desse coração que seja cheio das coisas que edificam. Então, comece a ver quais têm sido as estratégias que você tem usado para lutar contra o pecado. Porque é uma luta contínua e ela demanda estratégia. E ela demanda perseverança. Porque vai ter hora que você vai perder, mas você não pode desanimar. Então, pensem sobre isso. Vamos avançar aqui, deixa eu ver o horário. Opa, hoje nós vamos andar aqui. Então vamos lá, 15:3. Ainda que não devamos confiar no arrependimento, olha que argumentação interessante. Não devamos confiar no arrependimento como sendo, de algum modo, uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é um ato da livre graça de Deus em Cristo. Contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. O que vocês entenderam disso aí? Só pode pedir perdão se você pecou. Aí é a certeza que a gente tem que pode pedir perdão, porque tu não pecou. O que ele está a dizer aqui é que o mérito da recepção de perdão não está no meu arrependimento, mas na obra de Cristo. De tal modo que só é possível, é necessário aos pecadores arrependimento para que eles recebam perdão. E aqui entra um negócio interessante. Se é necessário que eu me arrependa para que eu receba perdão, no parágrafo anterior, ou no último slide, a gente falou que a gente não consegue identificar todos os pecados que nós temos na nossa vida. Como que a gente resolve essa solução matemática aí? Tem um pecado que, se a gente precisa de arrependimento para ter perdão e tem pecado que eu não consigo identificar, como que a gente resolve esse problema? Como? Então, uma das propostas que a Camila está colocando, eu acho que é uma proposta válida, é pedir para Deus perdoar os nossos pecados ocultos. Tanto é que a gente vê provisão no Antigo Testamento das ofertas do pecado de ignorância, por exemplo. Então, às vezes, o pecado oculto aqui é a ideia de pecado de ignorância. Eu cometi nem estou sabendo. E a outra que ela falou, para o Espírito Santo trazer ao coração e revelar para nós, mostrar para nós onde nós temos pecado. Uma vez ele mostrando, dando convicção de pecado, a gente vai e se arrepende. Eu entendo que a ideia aqui, acho que a gente deve fazer isso, que a Camila sugeriu, mas eu creio que existe uma outra coisa aqui anterior, que é o arrependimento inicial, de que eu não quero mais levar aquela vida de pecado, e de que eu quero mudar completamente de vida, e eu reconheço Cristo como Senhor e Salvador. Nesse processo, o perdão está garantido, porque pensa o seguinte: situação hipotética, você foi para o hospital, você está, aqui fala leito, a cama do hospital fala leito, então você está no leito do hospital, aí vem uma enfermeira e vai tirar o seu sangue, te fura lá, aí você fica com a raiva desgramada dela, aí fica com tanta raiva, que você tem um infarto e morre. É a situação hipotética. Você teve tempo de pedir perdão por aquele pecado que você xingou e matou a pessoa no seu coração? Não. Agora, Cristo morreu por ele? Morreu. A fé salvadora alcança a vitória final? Alcança. Então, eu creio que isso aqui nos dá um alerta, que eu acho que ele vai falar. Ele vai falar mais para frente aqui. Então só pensa nisso, porque era minha crise, por outros motivos, por conta da minha origem eclesiástica dentro do mundo evangelical, de que eu precisava pedir perdão por todos os pecados. Eu creio que se isso fosse possível é o ideal, mas eu associava o pedido de perdão ou o cometimento de pecado com a perda da minha salvação ou não conquista da minha salvação.
Então a minha crise, vocês lembram quando eu era criança, eu passava em cima da ponte, o que eu pensava? Se o carro cair, como que eu vou sair? Então eu achava que eu era o 007, então eu vou quebrar o vidro, vou deixar a água entrar no carro, depois eu saio a nadar, minha família inteira vai morrer, eu vou perder a bagagem, mas eu vou estar vivo, era o meu pensamento. Eu falei, não, é chato, hein, meu, ainda ter que nadar por rio sem, enfim. E na adolescência, então, o pensamento mudou. O pensamento era, e se acontece um acidente comigo e eu não conseguir me arrepender de todos os meus pecados? E se eu entrei num acidente quando eu ultrapassei um semáforo vermelho? Excedendo a velocidade. Se eu tive um AVC, um infarto, qualquer coisa que seja. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não achar que o mérito da nossa salvação está no arrependimento individual de cada pecado. Porque se a salvação tiver no mérito do arrependimento individual de cada pecado, quem perdeu a atuação nessa história? Cristo, já não é mais Ele que salva. Mas só para ficar claro, busca se arrepender de todos, busca identificar todos, não estou falando contra isso, tá bom? Olha só, parágrafo seguinte aqui, a gente deve entrar em algumas polêmicas para alguns. Como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Hã? O quê? Isso. Só que aí vai definir o que a gente entende com blasfêmia contra o Espírito Santo. O meu entendimento de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir as obras de Cristo a Satanás, que basicamente é a rejeição da obra de Cristo, e se eu rejeitar a obra de Cristo eu não me arrependo. Pronto, aí não tem perdão. Aí está dentro do pacote, né? Mas o que é a polêmica que a gente pode encontrar aqui? Você está falando de gradação de pecado? Você está falando de pecadinho e pecadão, é isso? É isso que eu entendi? Então tem pecado mais tranquilo e pecado menos tranquilo? É isso mesmo. É que a gente coloca de propósito esse termo para gerar o conflito na cabeça da pessoa. Então, provavelmente, alguns de vocês aqui, ou muitos, já ouviram de que não existe pecadinho e pecadão. Eu acho que a forma de colocar a pergunta é errada, porque pressupõe que um pecadinho ofende pouco, né? Mas se eu perguntar para você se existem pecados que são mais ou menos abomináveis a Deus, você acha que existe ou não? Você acha que é igual o chute na canela que o seu Geraldo falou, com uma facada na barriga? Ou 40 facadas no corpo? Você acha que é igual um homem na rua indevidamente assediar verbalmente uma mulher com um vagabundo que estupra uma criança? Vocês acham que é igual? E para Deus não é igual. Então você tem em Provérbios uma lista de pecados, e lá é bastante interessante, que ele fala assim, 6 coisas Deus odeia, e a 7ª ele abomina. Então existe distinção de pecado. O que a confissão está garantindo para nós? Não se iluda. Porque todo pecado, uma vez que não há sombra de mancha de pecado na pessoa de Deus, não há mancha de trevas naquele que é a luz, todo e qualquer pecado é contra a natureza de Deus. Todo e qualquer pecado é moralmente oposto a Deus. Todo e qualquer pecado Deus odeia. Agora, Deus odeia intensidades diferentes. Então, isso é uma coisa que ela coloca aqui no parágrafo, e a outra coisa importante é que daí ela vai trabalhar, tem uma frase boa do Tim Keller sobre isso, mas basicamente o que ela está dizendo é o seguinte, não tem pecado tão pequeno que não te conduza ao inferno, e nem pecado tão terrível que Deus não possa perdoar, porque seria você pôr uma limitação
tirando aquela que o seu Geraldo trouxe, que daí a pessoa também não vai buscar, você colocar uma limitação na obra de Cristo, né? Então, eu creio que no meio presbiteriano, a gente, quando o cara já é crente mais velho, você tem que lidar com o primeiro. Ó, você acha que esse pecadinho seu é pequeno? Deus odeia. E tem gente que vai ao inferno por coisa desse tipo. Agora, para quem está lá fora, e se ele tiver uma consciência e ele tiver um processo de transformação, ele fala assim, eu não mereço. Não tem salvação para uma pessoa como eu. Não tem uma salvação com uma pessoa do jeito, dos pecados que eu cometi, das maldades que eu fiz. Eu já conheci pessoas assim, não tem como ser perdoado por isso. Eu já fiz tanta maldade nesse mundo. Tem. Tem porque ele é poderoso. Tem porque a obra dele é perfeita. Então é importante a gente ter isso em mente. E o quinto parágrafo que eu acho maravilhoso, porque a primeira vez que eu aprendi lá na igreja minha de origem, que ela é depois de pentecostal, antes de Neo, eu não sei, mas ela está lá nesse espectro evangelical, e o pastor já falava isso de outro jeito. Fala o seguinte, os homens não devem se contentar com arrependimento geral. É dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um de seus pecados. Então, o que a Assembleia está a falar? A Assembleia está a falar assim, não vale oração preguiçosa. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Porque uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas é o seguinte, deixa eu ver como que eu posso colocar isso sem gerar problemas. Teve uma situação que a pessoa pegou e falou assim, olha, tudo bem, eu peço perdão. Tá, mas você entende que você errou? Falou, não, mas eu peço perdão, se é esse o problema, eu peço perdão. Falei, então peraí, temos um problema na sua definição de perdão. Como é possível você pedir perdão se você não reconhece que você errou? Entende? Então, pedido de perdão pressupõe reconhecimento de pecado, de erro. Então, isso aqui eu vou dar uma dica que eu aprendi com as famílias dos Estados Unidos. O marido, os cônjuges entram numa disputa, numa briga. Parece que é lá nos Estados Unidos isso, que os homens nunca estão errados. Os homens estão sempre certos. E aí, a pessoa vai chegar e vai assim, tá bom, perdão se eu te ofendi. Mas você acha que você me ofendeu? Não. Então como que você pede perdão por isso? Então a primeira coisa que você precisa entender, assim, eu te perdoo mesmo sem você merecer, mas você precisa entender que você precisa identificar os seus pecados e que não existe pedido de perdão sem reconhecimento de culpa, sem reconhecimento de erro. Isso é para a vida. Então não venha para mim assim, pastor, me desculpa se eu te fiz qualquer coisa. O que você acha que você fez? Que você está vindo falar isso para mim? Porque eu sou um cara que tem a dificuldade de me ofender. Agora, se você vier falar, eu vou devolver a pergunta. Eu falo assim, mas por que você acha que você precisa pedir? O que você acha que você fez? Ou você tem convicção de que você fez? Isso vale para a gente ensinar para os nossos filhos. Porque os filhos, criança é ligeira. Filho, parece que ele é... tem uma coisa que filho aprende rápido, é como tentar enganar os pais. É fácil ver essa manipulação. Quem está de fora vai ver fácil. Então, o menino vai chegar na mãe, vai falar que ela é linda, que ele ama ela, vai dar um beijo. Eu já vi o César fazendo isso com a Júlia. Foi um safado, ele tinha feito um negócio ali na hora, e na hora ele chegou na Júlia, abraçou, deu um beijo, aí a mãe derrete, não é? E a menina vai fazer coisas do gênero com o pai. E com o tempo eles vão desenvolver técnicas. Mas isso aqui você precisa ensinar para os seus filhos. De que você quer vir me agradar, a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer o seu pecado. É reconhecer que você errou.
Se quer pedir perdão, só tem como pedir perdão se você entender que você errou. Enquanto você não entender isso, esquece, não tem perdão de pecado. É a vida. É sem chance isso aí. Então pronto, vamos avançar aqui. Que hoje eu vou terminar um capítulo e meio de revisão. Vamos lá. Parágrafo 6. É dever de cada um fazer confissão particular de seus pecados a Deus, orando por perdão. E todo aquele que confessa seus pecados, ora pedindo perdão e abandona esses pecados, achará misericórdia. Assim também aquele que escandaliza o seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isso feito, esses devem reconciliar-se com o arrependido e recebê-lo em amor. E esse aqui o bicho pega, porque ele introduz para nós uma realidade em qual esfera o pecado foi cometido. Se o pecado é cometido na esfera privada, você resolve na esfera privada. Agora, se ele é cometido na esfera pública, vai ter que ser na esfera pública. E isso vai fazer uma aplicação para nós direta nas censuras eclesiásticas, na disciplina dentro da igreja. De acordo com a esfera onde o pecado aconteceu, vai ser a maneira como você vai tratar com o assunto. Agora vamos pensar na situação hipotética. Isso eu vi numa outra igreja. Duas concunhadas começaram a discutir na igreja, num pedaço do salão social, depois do culto. Então tinha gente ao redor. Até que uma delas partiu para uma forma de carinho mais intenso. Meteu um tapa na cara da outra. Qual que é a solução para esse problema? Oi? GNR. Mas, veja, a primeira coisa vai precisar haver arrependimento verdadeiro. Agora, como aconteceu publicamente, como deveria ser o pedido de perdão? Público. Eu ouvi dizer de uma igreja que teve uma situação do gênero, em que a pessoa, pós-culto, publicamente veio pedir perdão à igreja por aquilo que ela tinha feito. Já havia acontecido isso aí. Agora, é em todo canto que acontece isso? Não. Por quê? Porque dá trabalho fazer isso. Dá trabalho você chamar pessoas, conciliar pessoas. Cuidar de pessoas dá trabalho. E você acha que hoje em dia a maioria dos pastores quer trabalho? Então, a boa parte não quer nada. Ainda mais se morar na Europa, né? Aí quer ficar só passeando, né? Mas, brincadeiras à parte, isso é uma coisa... Vamos pensar hipoteticamente. A gente pegou aqui se eu falasse do elas ia ficar mal, que ia falar que mulher faz isso. Mas vamos pegar o grupo dos homens. Está no grupo dos homens, e no grupo dos homens acontece uma ofensa um para o outro. Ou então a pessoa faz um comentário ríspido contra o outro, ou alguma coisa do gênero. Foi na frente de um grupo todo. A conciliação tem que acontecer onde? Na frente desse grupo. Já não precisa ser na frente da igreja. Então, conforme a esfera, a gente precisaria ter a sabedoria para atuar nisso. Eu diria que se a gente já começasse com o reconhecimento do pecado, a gente já estava em grande vantagem. Porque se a pessoa reconhece o pecado e ela vai atrás do pedir o perdão, vai ser natural para ela o não ter problema com fazer tudo o que for preciso para resolver o problema que ela gerou. Se a pessoa que se arrepende do pecado, ela quer acertar as contas. Faz sentido para vocês? Então hoje, o que nós vimos?
Nós terminamos e vimos da fé salvadora, vimos os graus da fé, vimos fé mais fraca, fé mais forte, vimos que a nossa fé será atacada e ao longo da nossa vida ela pode oscilar. A gente viu então arrependimento para a vida, que é uma graça dada por Deus, onde nós passamos a enxergar o pecado de uma outra maneira e começamos a lutar com o pecado de uma outra forma. Nós vimos que todo e qualquer tipo de pecado, independente da sua odiosidade diante de Deus, é suficiente para a condenação e existe perdão para os pecados mais odiosos, menos para a blasfêmia contra o Espírito. E nós vimos que a gente tem que pedir perdão para os nossos pecados para Deus e, dependendo da situação, tem os próximos envolvidos, que a gente precisa ter a coragem de ir atrás de pedir perdão, pecado para o próximo. Que eu não sei vocês, quem aqui gosta de assumir que está errado? Ninguém? Então pronto. Assumir que está errado é humilhante demais, fere demais o nosso orgulho, mas é parte do processo de nos colocar no nosso lugar e a gente ter o nosso orgulho ferido, né? Para talvez um dia a gente ter um coração parecido com o coração de João Batista, que nós vamos falar hoje. Aquele que, quem é você? Eu sou uma voz, né? Vamos falar lá, vou deixar para a pregação. Mas pronto, então vamos orar para encerrar, para o pequeno almoço. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida aqui, por mais esse momento que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela fé salvadora, por essa graça que o Senhor nos dá através de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa fé ser garantida através da obra de Cristo, aquele que não falha. Apesar das nossas fraquezas, das nossas oscilações, nós sabemos que é Ele quem nos conduz até a vitória final, Pai. Muito obrigado também pelo arrependimento, pela graça do arrependimento. Muito obrigado, pois o Senhor nos dá consciência de pecado, o Senhor abre os nossos olhos para que possamos enxergar, enche o nosso coração de ódio contra o pecado e dá-nos cada vez mais a força para lutar contra eles. Ajuda-nos nisso, Pai. Somos fracos, precisamos do Senhor, que o Teu Santo Espírito mostre a nós, abra o nosso coração, para que possamos cada vez mais ler mais a Tua Palavra e possamos cada vez mais identificar os pecados em nossa vida. Que possamos, dia após dia, vencer essa luta, dia após dia, sermos conformados à imagem do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, no nome de quem nós oramos. Amém.